Queridos, então abram suas Bíblias ou acompanhem aqui conosco. Marcos 16, de 14 a 20, nós poderíamos usar Mateus 28, poderíamos usar Lucas, finalzinho de Lucas, poderíamos usar Atos capítulo 1, porque o que Deus quer falar conosco, os adolescentes também, até 17 anos, podem descer, desculpa. Então, o que Deus quer falar conosco, eu poderia dar um recadinho de 5 minutos, é que nós precisamos cumprir a nossa missão. Tem gente, se você perguntar por aí, talvez se você perguntar para você mesmo, qual é o meu propósito? Quais são meus projetos de vida? Ou quais são meus sonhos? Ou porque eu nasci, porque eu fui alcançado por Deus? Talvez você demore para pensar. Mas o maior propósito de Deus na vida de todos aqueles que Ele alcançou na nossa vida é espalhar o Evangelho. Não sei se você sabe, nós estamos numa guerra espiritual e outro dia eu falei sobre isso. O Senhor nos tirou do reino, do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então nós estávamos, mesmo inconscientemente, mesmo sem saber, nós estávamos dominados pelo império das trevas, estávamos sob o império das trevas. E através de Jesus o Senhor nos alcançou e hoje nós fazemos parte do reino de Deus. E falando de guerra, nós temos um general que vai à frente das nossas batalhas, e é Ele quem nos dá força, e é Deus que, conforme Paulo fala em Efésios 6, 10, nós falamos quarta-feira sobre isso, e é Ele quem nos orienta, ou nos exorta a nos revestirmos da armadura de Deus. Porque Ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra vidas, não é contra o sangue, mas é contra os demônios, os principados, as potestades do mal nas regiões celestiais. Então, o que o Senhor quer é que nós nos lembremos que nós estamos numa guerra, estamos numa batalha. Por isso que às vezes alguém fica meio frio, por aí acontece. A pessoa fica desanimada, não quer mais congregar, não quer mais fazer nada, no trabalho aquele desânimo total. É porque não entendeu ainda que nós estamos numa guerra e o diabo tenta falar o tempo todo na nossa mente. Nessa guerra, Paulo fala que nós, com o escudo da nossa fé, através da nossa fé, nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Então aqueles pensamentos que quando você está, por exemplo, passando por uma dificuldade qualquer, não vai dar certo não, pode desistir dessa vez. Eu já passei por isso, acho que umas 500 mil vezes, não sei. E o diabo fala, parece que não, nós falamos quarta-feira, acho que foi quarta-feira, foi um dia que estava muita chuva, nem sei se você ouviu, você que estava aqui dentro, aqui no salão, é que muitas vezes o diabo usa pessoas para falar com você, sabia disso? Não, imagina. Às vezes ele usa a sua esposa, usa você. Ele pode até me usar para falar para alguém, para enganar alguém. E a prova disso é que quando Jesus falou que Ele deveria morrer, deveria se entregar por nós, Pedro falou, não Senhor, de maneira nenhuma. Jesus expulsou o demônio, o diabo. Falou, afasta daqui, diabo. Porque ele estava sendo usado pelo diabo sem saber. E é assim na nossa vida. Então nós temos que fazer como Jesus falou, vigiai, orai, estejam sempre atentos, sempre atentos. Nem sempre aquela voz bonitinha que você ouve é de Deus. Então isso significa que nós estamos nessa guerra espiritual. E aí, nessa guerra espiritual, qual é a nossa principal missão? É ir lá onde nós estávamos, no império das trevas, e tirar o maior número possível de pessoas que ali estão, trazer para o reino de Deus. Isso se chama evangelização. Essa é a grande comissão de Jesus para a igreja. Jesus nos deixou, logicamente, muitas instruções, mas a missão maior da igreja é pregar o Evangelho. E nós vamos ver rapidamente como que isso funciona. Então pense nisso desde já. Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Não é como antigamente eu achava, né? A gente vai crescendo, vai mudando os nossos conceitos. Eu achava que tinha que ir até a pessoa e falar, olha, Jesus morreu por você, então você tem a chance hoje de ir para o céu.
Pode ser que amanhã você vá atravessar a rua, já ouvi muita coisa assim, e o carro te pegue, te atropele, te mate, e você vai para o inferno. E diziam naquela ocasião, algum tempo atrás, que se eu não pregar para aquela pessoa, então eu encontrei alguém, se eu não falar de Jesus para ela, e ela morrer, Deus vai cobrar de mim a alma daquela pessoa. Isso é mentira, não é bíblico, isso é um grande engano. Então muita gente gosta de colocar medo nas pessoas. Nós não podemos colocar medo, e já chega esse mundo que nos atrapalha o tempo todo, que coloca ansiedade, terror, que coloca angústia no nosso coração. Então a palavra de Deus não põe medo em ninguém. A Bíblia diz, não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, tudo é pelo Espírito do Senhor. Você ouve a palavra, então você vai decidir o que fazer com aquela palavra. E normalmente você ouve uma palavra de orientação, como você resolver esse problema, como agir diante desse problema, como agir diante dessa palavra. A palavra para mim sempre é um confronto. Sempre que o pastor Samuel vai pregar, ou eu vou pregar, eu vou estudar a palavra, sempre eu estou eu entro em confronto com Deus. E aí a sua vida vai ser aquilo que você decidir, ou ouvir a voz do Senhor, ou ouvir a sua própria voz, ou fazer a sua própria vontade. Então Jesus, ele se reuniu com os discípulos lá na Galileia. Ele chamou os discípulos depois de ter ressuscitado, depois de ter andado 40 anos aqui na terra, apareceu para 500 pessoas só numa única vez, falando ainda do reino, mostrando que realmente ele ressuscitou, principalmente aos discípulos. Ele então reúne a todos e ele dá as suas últimas orientações, que está registrado lá em Mateus 28, aqui em Marcos 16, lá em Lucas, lá no livro de Atos também. E normalmente, eu sempre falo isso, quando você está conversando com alguém, e quando nós conversamos com alguém, nós falamos tanta coisa, é ou não é? Jogamos tanta conversa fora muitas vezes, eu particularmente, eu faço isso. Mas quando a gente decide, nessa conversa toda, a gente decide fazer alguma coisa, então antes de encerrar o assunto, antes de ir embora, nós falamos, então, amanhã 3 horas, né? Combinado? 3 horas da manhã. Então, o que significa isso? Que sempre aquilo que é importante de tudo que nós falamos, nós lembramos e relembramos, para nós não cairmos no esquecimento. E Jesus fez isso de tudo que ele ensinou. Ele chamou os discípulos, então, ali na Galileia, e ele falou sobre a grande comissão, a grande responsabilidade da igreja. Como eu disse, nós todos somos soldados do exército de Cristo nessa batalha. Ele conta com você e ele conta comigo para essa missão, porque a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Tem gente que acha que não, para aquele ali você nem ora e nem prega, porque aquele lá está perdido, aquele lá não tem jeito. Não, aquele lá que está abandonado, morador de rua, eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O coração de Deus chora quando ele vê essas pessoas abandonadas, e às vezes ele chora através de você. Não sei se você tem essa sensibilidade, mas quando a gente vê uma pessoa assim, carente, uma pessoa que você até ajuda, eu não sei se dá aquela tristeza, aquela pequena angústia, é o Espírito Santo chorando através da sua vida. É Deus mostrando seu sentimento por ele através da sua vida. Então, a nossa missão é essa: tirar as pessoas do império das trevas e trazer para o reino de Deus. Nada de falar, olha, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, porque assim você afugenta as pessoas. Fala, não, Jesus te ama. Mas vamos lá, vamos congregar ali, vamos ouvir uma palavra boa lá na igreja. Não, quem sou eu para ir na igreja? Você fala, meu amado, nós somos todos pecadores, você sabe que você não é. Mas se coloque no mesmo nível da pessoa, e assim você pode ter certeza que ela vai querer te ouvir mais. Ela vai querer não só te ouvir, mas seguir o seu exemplo. Então aqui em Marcos, eu vou acompanhar com vocês aqui, que a minha tradução é um pouquinho antiga. Diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus deu uma bronca neles porque não acreditaram que ele tinha ressuscitado. Talvez porque quem teve a primeira notícia da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, né?
Porque o homem normalmente não acredita em mulher, né? Ah, você está inventando coisa, mulher, que negócio é esse? Então ela divulgou, mas eles não acreditaram. Tanto que foram pescar, foram trabalhar normalmente, e Jesus chega nessa reunião, a primeira coisa que ele faz é dar uma bronca. Ei, o tempo todo com você, 3 anos falando com vocês, que assim deveria ser, e agora eu ressuscitei, vocês não acreditam? Esqueceram de tudo que nós conversamos? E então ele os traz para essa realidade, e diz, ide. Aí ele lança essa grande responsabilidade, que nós chamamos de a grande comissão, os estudiosos chamam de a grande comissão, a grande responsabilidade da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. E amém. Então, queridos, Jesus, quando nós lemos ide, quando ele fala ide por todo mundo, não sei se você já estudou português, eu estudei faz tempo. Existem os tempos, né? Presente, passado, futuro, mais que perfeito, imperfeito, e existe o imperativo. Imperativo é usado quando se está dando uma ordem qualquer. Quando Jesus fala ide, ele fala vá e pregue o evangelho. Ele não fala, por gentileza, se vocês puderem, pregue o evangelho. Por favor, as pessoas estão morrendo. Então, se você sentir no coração, não é assim que a gente fala? Querido, se você sentir no coração, nós precisamos, aliás, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ares condicionados. Nosso irmão Odair colocou, ainda não é suficiente, vai pôr mais um ali e consertar mais um ali. Então, eu falo, irmãos, se você sentir no coração, doe um ar condicionado para a igreja, mas se você não sentir, não precisa, tá? E normalmente, sabe o que a gente sente? Eu sinto que Deus está falando comigo, que eu sou mais do que vitorioso. Eu sinto que Deus está falando comigo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Mas ir pregar o evangelho, não estou sentindo, não. Acho que Deus não está falando comigo, não. Então nós somos egoístas. Nós queremos só de Deus, da palavra, só aquilo que convém, só aquilo que nós precisamos. E o pastor Samuel pregou uma vez aqui, muito tempo, não sei se você se lembra, tem palavra que fica gravada. Quando ele falou sobre o Salmo 23, ele falou, o meu cálice transborda. Por que o nosso cálice transborda? Transborda para nós repartirmos aquilo que nós recebemos. Deus nunca abençoa ninguém individualmente. Deus vai te abençoar quando você pedir isso que você está tão ansiosamente querendo, quando você colocar alguém também para ser abençoado junto com você. E esse alguém não quer dizer só sua família, não. É aquele vizinho, é aquela pessoa que trabalha com você, que estuda com você. Quando você incluir pessoas, quando eu incluir pessoas no meu rol de convivência para ser abençoado junto comigo, eu vou ser abençoado. É assim que funciona. Então isso é uma ordem de Jesus. Ide, vão e preguem o evangelho. Então de tudo que nós conversamos, ele poderia dizer ou queria dizer, não sei. Não se esqueçam, preguem o evangelho. Lá em João, acho que é 20, 21, quando ele fala, cada um fala de um jeito. Mateus fala de um jeito, ou ele fala sobre essa comissão de uma maneira. Ele fala, vão, preguem o evangelho e ajude as pessoas a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Lucas já fala diferente, e vão, pregar o evangelho, e todo aquele que crê e ser batizado será salvo, quem não crê será condenado. Lembrando que se a pessoa não é batizada, não quer dizer que ela não vai ser salva não, tá? A Bíblia diz que o que nos dá salvação é a fé. De repente a pessoa aceita Jesus hoje e morre amanhã, como que ela vai ser batizada? Então, o batismo é a confirmação dessa fé que já nasceu no seu coração. É a confirmação de que eu acredito em Jesus e entreguei minha vida para Jesus. Isso é o suficiente para ser salvo.
E lá em João fala, assim como o Senhor me enviou, eu também os enviei. E Lucas fala o que Jesus falou lá também, ele registra em Atos capítulo 1, vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então cada um colocou de uma maneira. Mas aqui o Lucas, ele fala, vão e preguem o Evangelho. Sim, lá em Mateus ele fala, ide pregar o Evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco, eu estarei continuamente até a consumação dos séculos. Então, queridos, essa é a ordem de Jesus, de tudo que ele fez, falou, o que ele está nos dizendo, que nós fomos comissionados para mostrar tudo que ele fez, o que ele é, como ele faz. Se por exemplo tem alguém decepcionado aí com alguém, talvez você está aqui decepcionado com uma pessoa, talvez decepcionado com um líder da igreja, um parente, sei lá. Quando você olha para Jesus, eu vou falar para você sobre essa situação. O que eu vou te falar é o seguinte, meu amado, foi Jesus quem te chamou, foi Jesus quem morreu por você. Jesus é o teu Senhor. Aquele irmãozinho é um irmão como você, aquele pastor, de repente sou eu, ele é falho, é cheio de problema também, é cheio de falhas. Porém, Jesus nunca te desamparou, nunca te menosprezou, nunca te deixou na mão, sempre esteve com você. Então, o que nós precisamos é isso, o Evangelho, pregar o Evangelho, é isso. Evangelho, você sabe que significa boas notícias, são as boas notícias do céu. Então Jesus nos comissionou para pregar as boas notícias do céu. E quando ele fala ide, quando isso está colocado no modo imperativo, é porque isso é urgente. Eu não sei, por exemplo, esse ano passado, para quantas pessoas você mostrou o caminho? Porque uma coisa que eu também aprendi é que essa história que eu já ganhei 10 vidas para Jesus, eu não ganhei ninguém, meu amado. Você nunca ganhou ninguém para Jesus. Você mostrou o caminho. Quem convenceu aquela pessoa do pecado foi o Espírito Santo de Deus, não foi você. Então apenas você fez a sua obrigação, eu fiz a minha obrigação de mostrar o caminho. E a decisão é da pessoa, se ela aceitou, glória a Deus. E abrindo parênteses, vou te falar uma coisa, te confessar uma coisa, que eu já confessei. A coisa mais difícil nesse mundo é aceitar Jesus. A coisa mais difícil é se converter. É muito difícil, muito. Precisa talvez de alguém orando, intercedendo por você, a palavra falando o tempo todo com você, para você poder se converter. Eu me lembro há 30 e poucos anos atrás, eu não era convertido, e eu achava que eu não tinha pecado nenhum. Eu nunca bebi na vida, nunca fumei, nunca fui crente, já fui budista, mas crente eu nunca fui. E aí de repente eu fiquei desempregado, e Jesus falando, lá em Mateus 6,33, busque o reino de Deus, busque a sua justiça, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Aí eu decidi acreditar nisso, e um tempo depois eu consegui um emprego que eu achava que nunca mais eu ia conseguir emprego na minha vida. E é assim que você passa, que você pensa. Quando aquilo você está esperando algo, parece estar demorando, você acha que nunca mais é uma enfermidade, nunca mais vai ser curado, nunca mais vai ser liberto disso, e você perde até o ânimo, perde a coragem de interceder, a coragem de buscar Deus por aquilo. Eu sou um pouquinho ansioso, acho que eu era, de tanto eu falar, acho que eu não sou mais não. Mas quando eu tinha esse problema no quadril, artrose, eu via as pessoas correndo, eu ficava com inveja, até inveja santa, né? Meu Deus, será que nunca mais eu vou correr na vida? Corri a vida toda. Aí quando eu ia no médico, eu falei, escuta, será que tem cura esse negócio? Ah, sim, vai fazer um treino não sei das quantas, um treino não sei da onde, e nunca aconteceu nada. Tomava remédio, não acontecia nada. Até que graças a Deus, Deus providenciou e Ele trocou meu quadril, você sabe disso. É repetitivo, mas isso aí são memoriais da nossa vida, sabiam disso? Quando alguém falar muitas vezes sobre uma coisa, um milagre que Deus fez, não recrimine Ele não, sabe por quê? Porque nós vivemos de memoriais. Para que a minha fé seja edificada, eu tenho que olhar para trás e ver o que Deus já fez na minha vida.
Quantos milagres Ele já fez na minha vida? Quantas vezes eu achei que não daria e deu? Quantas vezes o mundo falava que não, agora não dá, não dá. O mundo dizia que não, como nós cantamos, mas sempre Deus dizia que sim, disse que sim e aconteceu. Então, com isso nós aprendemos que não tem nada impossível não para Deus. Pregar o Evangelho é só você levar essa verdade para as pessoas. Mesmo que não aconteceu com você, quando você fala com alguém, sabe o que está acontecendo? O que você faz para alguém é a lei da reciprocidade. Lá no budismo é causa e efeito. Ou na física, para toda ação existe uma reação. O que você faz, você recebe. Biblicamente, se você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Se você abençoa, você é abençoado. Então, quando você fala com uma pessoa sobre alguma coisa que ele está, por exemplo, desempregado, e você também está, você fala, pode crer, pode ter certeza que Deus vai abrir essa porta para você. Você está falando, sabe para quem? Em primeiro lugar, para você. Mesmo que não aconteceu ainda com você, mas vai acontecer. E de repente já aconteceu comigo, né? Porque eu estava desempregado, que a gente orava juntos, as pessoas iam conseguindo emprego e eu não. Eu falei, meu Deus, só eu que não. Mas para elas eu não falava, né? Eu só falava, meu Deus, se aconteceu, se ela conseguiu, se essa pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. Então, queridos, resumidamente falando, é isso. É você, Evangelho é você levar as boas notícias de Deus para as pessoas. Quando Jesus veio, nós falamos muito aqui no Natal, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Para eles, essa luz raiou, a luz de Jesus raiou na vida dela. A esperança de dias melhores nasceu. E com Jesus e o Evangelho é isso, é você dizer que dias melhores virão. Problema nenhum veio para ficar. Como eu sempre digo, todo problema tem tempo de validade, tem prazo de validade. Esse problema aí que você está enfrentando tem prazo de validade, pode ter certeza. É só você seguir as orientações de Deus. Não é para você buscar Deus e à medida que você busca Deus, Ele vai te abençoar. Não é fazer barganha com Deus, não, meu querido. É você buscar Deus para a sua alma se sentir tranquila, para você crer, para você não desanimar, para você não desistir, sabendo que aquilo vai acontecer. Esse milagre vai acontecer sem dúvida nenhuma. Então isso é pregar o Evangelho, é falar das coisas de Deus para as pessoas. E se você ainda não teve essa experiência, não aconteceu quase nada comigo, a partir de hoje, se você quiser, vai acontecer. Fala para a pessoa, de repente ela tem mais fé que você, e aí você vendo o milagre na vida dela, você vai crer também, e através dela que você evangelizou, você vai ser abençoado. Então, nós precisamos entender que o propósito de vida para nós, cristãos, é pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus, é falar uma coisa muito importante, eu ia até ministrar sobre isso, é sobre a graça. Tem cristão que não sabe o que é graça. Tem cristão que acha que não pode pecar de maneira nenhuma, não pode errar de maneira nenhuma. Pode, o ideal é não pecar, é como acidente, o pecado tem que ser como um acidente. Quem que já bateu a cabeça na parede alguma vez? Tem alguém? Você gostou? Vai bater de novo? Não, né? Foi um acidente, o pecado é assim, ninguém gosta, o pecado faz mal para a nossa vida. Eu não quero, eu já bati, caí por aí um monte de vezes. Não depois dos 60 anos, mas desde que eu era pequeno, desde pequenininho eu quebrei o braço, cortei a boca no prego, não sei de onde. Então, mas depois que eu entendi a vida, queridos, eu não quero mais cair, mas eu caio. Não quero mais bater a cabeça, não quero mais errar, mas nós erramos, não tem jeito. Mas o erro tem que ser um acidente na nossa vida. Por isso que existe a graça de Deus. Eu me acidentei, eu tenho que resolver aquilo. Você foi negligente, quebrou o braço, não tem problema, vai consertar o braço. Agora vai esconder de todo mundo, vai esconder do médico. Não vou no médico não, porque isso aí foi arte minha, ele vai encher minha paciência. Não, vai para o médico. E com Deus é a mesma coisa. Nós erramos e temos medo de falar com Deus. Tem gente que erra e se afasta de Deus, está errado, porque não conhece a graça de Deus. Graça é o favor que você não merece, graça é o favor que eu não mereço, graça é o perdão que eu não mereço, mas eu tenho a graça porque Jesus, quando Ele foi para a cruz, quando Ele morreu na cruz, Ele estabeleceu esse novo tempo, o tempo da graça.
Agora há perdão para tudo. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Agora não, agora é graça. Há perdão para todo e qualquer pecado. E aí, nós temos, em primeiro lugar, a obrigação de conhecer. Quando Pedro ele escreve 2 cartas, e na última carta ele deixa bem claro no finalzinho dela, ele fala: olha, antes de tudo isso que vocês ouviram, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, para pregar de verdade, experimente a graça de Deus. Viva a graça. Para com esse negócio: ah, minha vida não está dando certo porque eu estou em pecado. Ah, minha vida não está dando certo, minha vida financeira está tudo errado porque eu não sou dizimista. Tem dizimista que a vida é mais enrolada do que quem não é dizimista. O dízimo é uma questão de gratidão a Deus. O dízimo, tem gente que quando recebe talvez um presente dá 20% para Deus, tem gente que dá 1%, tem gente que dá 2%, tem gente que dá R$2, R$10, R$100. Queridos, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, não. Ele está preocupado com a nossa alma, com a nossa vida, com a nossa salvação e com a salvação das pessoas que nos cercam também. Então o problema é você organizar a sua vida financeira. Não adianta dizimar e gastar o que você não tem. Dizimar e ficar preso aí ao cartão. Corta esse bendito cartão aí, joga fora, meu amado. Não compra mais nada, compra só o que você tem. Aí você vai terminar esse ano abençoado, vai poder guardar dinheiro, vai poder ter uma reservinha. Não, eu vou dizimar e Deus vai ser obrigado a me abençoar. Isso é mentira. Vai dizimar e vai usar o resto do jeito que você acha. Não trabalha, não busca, não estuda, não quer crescer e dizima, e Deus é obrigado a fazer injustiça, porque é injusto uma pessoa que não faz nada prosperar financeiramente. Só se você jogar na Mega Sena ou Mega não sei o que. É injusto. Então, isso é graça. Então nós nessa guerra, nós temos que invadir as trevas. Temos que ir onde o diabo está reinando. E olha que coisa interessante. Você tem sua responsabilidade. Eu tenho minha responsabilidade. Deixa eu ver alguém aqui. O Elias está ali. O Elias tem bastante parente. Tem tio que ele tem que eu não conheço, não tem? O tio Joaquim lá eu não conheço, tio José. Quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho para o tio José? Falar do amor de Deus. É ele, não sou eu não conheço. Eu tenho a responsabilidade de falar do amor de Deus para as pessoas que fazem parte do meu hall de convívio. Eu tenho obrigação, de alguma forma eu tenho obrigação. Mas eu não tenho coragem de pregar. Eu sou tímido, você pode dizer. Eu sou muito tímido. Mas uma coisa que Jesus falou lá em Atos, ele falou: olha, vocês vão receber poder, o Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus Ele nos capacita, Ele nos capacitou com a presença do Espírito Santo. Ninguém pode dizer mais que não pode. Aquele versículo que você usa aí o tempo todo, só para o seu bem, de forma egoísta, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acho que você até sabe, não está escrito isso, né? Sabe? Tem alguém que sabe? Não? Então você não é egoísta, só eu que sou egoísta. Está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não, eu vou vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que o contexto desse texto, Paulo passou necessidade, dificuldade, e passou abundância também. Então, você não ser egoísta, usar a palavra conforme está escrito, usar a palavra da maneira como está escrito. Então, nesse caso, não adianta você só orar pelos seus familiares, você precisa fazer alguma coisa. Eu sempre falo, manda uma mensagem. O WhatsApp hoje é uma bênção, porque você fala o que você quiser. Tem gente que fala tudo que não fala cara a cara, fala pelo WhatsApp. E briga, e fala: eu te amo. Acho que tem marido às vezes que não tem coragem de olhar nos olhos da mulher e falar: eu te amo. Então ele manda um zap: eu te amo 10 vezes, eu te amo, eu te amo.
é justo, é bom isso. WhatsApp é uma bênção quando nós usamos de forma legítima. Para pregar, que manda uma mensagenzinha, não manda uma carta. Tem gente que às vezes manda uma mensagem, a Bíblia, por exemplo, ele põe Salmo 119, tem 170 e poucos versículos. Se você mandar um texto assim, eu vou te confessar, eu não leio não. É muito, muito cansativo. Manda um negócio bem resumidinho, aí eu leio. Aí a gente responde. Então manda uma mensagem: olha, Jesus te ama, só isso. Você pode estar livrando aquele teu parente da morte. Talvez ele esteja querendo se suicidar, desistir de tudo, e você manda só essa palavrinha: Jesus te ama e Ele quer te abençoar. Meu amado, só isso. Pode ter certeza que Ele vai te procurar depois. Então existem meios. Tem a transmissão lá de WhatsApp. Abre lá, monta lá, cabe mais de 200 pessoas. Todo dia manda uma oração: Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Amém. Pronto. Todo dia. Você vai estar evangelizando, é assim. E depois ele vem atrás de você. Mas para com aquele negócio: você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem nada, meu amado. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Deixa Jesus abençoar a sua vida, fala para a pessoa. Tem que virar crente, não. Tem que entregar a vida para Jesus cuidar. Esse é o Evangelho. Então você tem a sua responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Se nós continuarmos aqui o livro de Lucas, você vai ver que nessa guerra nós temos um general, Jesus. Lucas falou que ele morreu, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. E Romanos fala, Hebreus fala que ele vive intercedendo por nós. Não tenha medo não, pregue, fale. Uma coisa que eu tenho aprendido, e é o tempo todo, defender a verdade, tentar não fazer as coisas certas, dá trabalho. A gente é perseguido, as pessoas perseguem, falam mal, levantam calúnia. O diabo se levanta, ele quer amarrar toda a nossa vida. Mas Paulo fala lá em Efésios 6,10, quando eu falei dessa guerra espiritual, e ele falou que uma das armas da nossa batalha é preparar os pés, vestir os pés com a sandália, da preparação do Evangelho. Então essa arma é poderosa. Falar do amor de Deus, sim, nós vamos ser perseguidos. Mas diante de Deus nós vamos ter uma força sobrenatural, uma força extraordinária. Mas viver de forma egoísta, aí nós estamos dizendo que pode deixar, Senhor, pode deixar que aqui eu cuido. Mas quando nós falamos: sim, Senhor, faz a tua vontade, usa a minha vida, pode me usar. E Jesus que está lá intercedendo por você. Você se lembra de Estevão lá em Atos 7? Estevão, por pregar a palavra, por pregar a verdade, ele foi apedrejado, foi morto. Um jovem evangelista. E quando ele estava lá quase para dar o seu último suspiro, ele olhou para cima, ele olhou para os céus e ele falou: eu vejo Jesus, os céus abertos, e eu vejo o meu Senhor de pé. Sabe por que ele estava de pé? Estava intercedendo por ele, para que naquela hora de aflição ele não desistisse da fé, para que ele fosse fiel até o final. E ele não desistiu. Ele encontrou forças e disse: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Ele perdoou, assim como Jesus perdoou lá na cruz do Calvário o pecado nosso. Então, quando Lucas fala, quando Jesus fala e Lucas registra: pregue o Evangelho, e esses sinais acompanharão os que crerem, ele falou. Então, crendo que nosso general é Cristo. Em meu nome, Jesus falou, vocês vão expulsar os demônios. O inferno não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus. Expulsar demônios, vocês falarão novas línguas. É orar em língua, para mim, muitos tradicionais acham que não, mas é orar em língua. Nós oramos em línguas. Essa oração intercessória que nós não entendemos nada, mas nós emprestamos a nossa boca, nossas cordas vocais, emprestamos nossa vida para que o Espírito Santo de Deus interceda por alguém, interceda pela igreja, ou interceda da maneira como Ele quer, segundo a sabedoria dEle. Falando novas línguas: se beberem coisa mortífera não fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí ele fala que assim foi.
Eles saíram, pregaram o Evangelho. E para ver tudo isso, para confirmar tudo isso que eu estou falando, você pode ler o livro de Atos depois. Eles foram presos, Pedro e João logo quando oraram ali na porta daquele templo chamada Formosa, Porta Formosa, tinha um coxo, o coxo foi curado, foram perseguidos, foram presos, mas continuaram pregando. E foram libertos da prisão milagrosamente. Deus esteve sempre com eles. Então ali você vê tudo isso se cumprindo na vida de Pedro, depois os apóstolos, Pedro, Tiago e João, e depois o apóstolo Paulo também, da mesma forma, perseguidor da igreja, se tornou o maior evangelista aqui do Novo Testamento. E apesar das lutas, eles venceram. Paulo falava, olha, o meu viver, o meu morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. Então é prazeroso. Falar de Jesus para as pessoas é prazeroso. E esses sinais vão acompanhar. De repente você quer sinal na sua vida? Experimente fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Experimente pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus. Você vai ver que nós vamos murmurar menos, nós vamos crer mais no Senhor. E finalmente, agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Então o que Deus quer é que você não tenha medo. Deus te diz, não tenha medo, não temas, de maneira nenhuma. Seja ousado, como eles foram ousados no Espírito Santo de Deus, foram transformados e puderam pregar o Evangelho, tanto que o Evangelho chegou até nós hoje. Graças à fidelidade daquele povo, à ousadia e à obediência, nós temos a nossa salvação hoje. Então essa grande comissão, trazendo aqui para a ceia, quando nós celebramos a ceia, lá em 1 Coríntios 11, 26, Paulo fala o seguinte: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então ceia também tem isso, não é para a gente fazer fila aqui para confessar os pecados, não é para deixar de participar da ceia, como eu sempre falo. A ceia é do corpo de Cristo. Não sei de qual igreja você é. Essa mesa aqui não é da Batista Betel, é a mesa do Senhor, é de Jesus. Nós participamos da ceia em memória de Jesus. Ah, mas eu ainda não sou batizado. Mas você não é batizado por quê? Porque você não crê ou porque ainda não deu tempo? Não, porque eu me converti hoje, agora, e não fui batizado hoje, não tem jeito. Você pode participar da ceia do Senhor, se você se converteu de verdade. E Paulo fala, examine-se pois o homem a si mesmo e beba. Amém? E nós fazemos isso em memória de Jesus. O maior exemplo de evangelização, o maior exemplo de espalhar o Evangelho foi Jesus, e depois foi Pedro, Tiago, João e todos os discípulos, todos os apóstolos. Tanto que eles foram presos, e uma vez os prenderam e falaram: escuta, vocês estão espalhando essa seita aí por toda Jerusalém, parem com isso. E eles falaram: nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido. Amém? Então, queridos, eu queria te incentivar a evangelizar. Se você sabe que tem alguém na sua família que precisa de Jesus, manda, se você quiser, pede autorização, não sei, mas manda para mim, eu mando uma mensagem para ele, uma mensagenzinha para ele. Eu falo com eles que eu preciso. Nós temos aqui um grupo de obreiros abençoado. Nós mandamos alguém lá para orar na casa dele. Esse ano talvez nós vamos fazer isso, fazer grupos familiares, mas para evangelizar, para abençoar. Não é fazer culto nas casas, eu vou fazer na minha casa, então vocês vão abençoar a minha casa. Vai eu, o irmão tal, a irmã tal, não vai ninguém que não é cristão, ninguém da tua família que não conhece Jesus, mas nós vamos fazer de tudo para evangelizar, para alcançar as pessoas, porque eu acho que o tempo está encurtando, está se findando. Então é urgente, essa ordem de Jesus é urgente. Amém? E qualquer coisa, ligue para mim também. Eu, pastor Samuel, os obreiros, nós estamos aqui para te ajudar. Bole alguma coisa, bole uma estratégia qualquer para evangelizar. Amém? Só para finalizar, encontrei um rapaz essa semana, ele é cristão,
e ele falou que ele trabalhou com Uber, e ele colocava uma frase no banco de trás, uma mensagem bíblica, e a pessoa lia e às vezes puxava a conversa, perguntava, a pessoa às vezes estava cheia de problema, e assim ele evangelizava. Então tem muita estratégia no seu trabalho, na escola, tem muita estratégia, meu amado, que nós podemos usar para cumprir essa nossa missão. Tá bom? Vamos orar, você que está escalado para celebrar a ceia do Senhor, para ministrar, para te servir. A única coisa que Paulo fala é que você tem que examinar você mesmo. Você está em pecado, obviamente você não vai participar da ceia do Senhor. Mas pecado é pecado, é você se desviar do alvo. Não é porque você chutou o cachorro hoje que você está em pecado. Você deixou o gato sem comer que você está em pecado. Ou você falou um monte para o seu marido que você está em pecado, ou para a sua esposa também. Não, querido. Você está em adultério, tem esse pecadão escondido aí, você está roubando, lá na sua empresa está roubando, você está sendo um mau caráter, então vai se converter primeiro, se arrependa e depois você participe da ceia do Senhor. Mas você é filho de Deus, está em paz com Deus, participe da ceia do Senhor. Tá bom? Vamos orar então.